Bom dia a todos os nossos queridos irmãos, as pessoas que nos visitam esse domingo. Sejam todos muito bem-vindos e que a graça do Senhor Jesus permaneça com todos nós. E hoje nós começamos o primeiro dia da semana e nada melhor para nós do que estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. E algo que sempre nos toca, algo que sempre nos motiva, é saber o que nos faz diferente, o que a nossa fé apresenta de diferente para aquilo que é posto, para aquilo que é mostrado, para aquilo que é apresentado na nossa sociedade. A sociedade sempre teve pessoas que se apresentaram como filósofos, como pessoas, como pensadores. Muitos transmitiram mensagens importantes, mensagens de amor, mensagens de respeito. Mas nada se compara ao que o Senhor Jesus Cristo representou para a humanidade, para todos nós. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que nos trouxe a verdadeira salvação. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que veio aqui e fez aquilo que nenhum outro fez. O Senhor Jesus Cristo veio e venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo veio aqui e mostrou para nós que o pior inimigo, aquele que assolava a humanidade, aquele que colocava fim a tudo, foi vencido. O inimigo maior, que era o pecado e a morte, foram vencidos pelo Senhor Jesus. Todos os outros grandes pensadores, todos os outros grandes filósofos que passaram por aqui, todos estão mortos. Você pode nominar todos eles. Você sabe, você já ouviu falar de grandes pessoas que marcaram a época aqui, desde religiosos, filosóficos, mas todos eles estão mortos. E em 1 Coríntios, capítulo 15, nós temos um relato bíblico. Por que eu chamo de relato? Porque é uma descrição feita por aqueles que presenciaram algo. Então, nós somos chamados a acreditar por fé. Então, vamos acreditar que o Senhor Jesus ressuscitou e venceu a morte, por fé. Mas nós temos aqui na Bíblia um relato. Alguém escreveu o que viu. A fé é aquilo que a gente não vê, mas as pessoas viram. E o que elas viram? O que está sendo relatado em 1 Coríntios capítulo 15? O Senhor Jesus, ele morreu e foi crucificado e ressuscitou. Mas ele não ressuscitou e simplesmente desapareceu e foi ao céu em glória. Não. Ele foi e se fez presente, ele se apresentou para aquelas pessoas, ressurreto. Estava morto e apareceu vivo para aquelas pessoas que estavam lá. E esse relato foi escrito aqui nessa passagem bíblica. Está em 1 Coríntios capítulo 15, que está projetando ali. Paulo escreve para a igreja esse relato. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo recorda, Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou, e tanto ele ressuscitou que ele apareceu a Cefas, e depois aos 12 apóstolos. Apareceu, eles viram ele, ressurreto. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. O Senhor Jesus Cristo, depois de ser morto, crucificado, colocado na sepultura, com uma pedra em cima, ele cumpre aquilo que ele falou, ele ressurge, e ele se apresenta para a igreja, ressurreto. Não só para os apóstolos, mas aqui para mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Mais de 500 irmãos que ainda estavam vivos. Quando Paulo escreveu isso, tinha 500 testemunhas, muitas delas ainda vivas. Vocês não acreditam nisso? Pode confirmar com as testemunhas oculares daquele que venceu a morte.
Quem mais conseguiu superar isso? Qual outra pessoa que passou aqui em carne e sangue que fez isso? Ninguém. Somente o Senhor Jesus venceu a morte e provou. Está provado. É algo provado. Nós temos fé, sim, no céu, nós temos fé na ressurreição, temos fé em tudo isso. Mas que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio aqui, morreu, ressuscitou, está provado. É um fato demonstrado por testemunhas. Por mais de 500 testemunhas. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos e por último foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Paulo fala, eu também vi. Realmente ele ressuscitou. Quando Jesus aparece ressurreto, ele se reúne com os apóstolos e deixa uma última mensagem. Vocês sabem qual foi a última mensagem que o Senhor Jesus disse antes de ser levado aos céus? Ele disse, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O evangelho, a boa nova, salvação, a remissão dos pecados, a vida eterna. Pregue isso para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O Senhor Jesus disse essas últimas palavras aos seus apóstolos. É importante, então, nós mostrarmos o evangelho para as pessoas? A última palavra dele foi. Divulguem isso. Mostre para as pessoas que a salvação está posta. Elas têm que simplesmente se entregar e aceitar. A salvação está posta. O Senhor quer que todos nós tenhamos a vida eterna. E o preço foi pago por quem? Pelo próprio Senhor Jesus pregado numa cruz. E mais, ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. O próprio Senhor está garantindo. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você acredita que ele veio enviado pelo Pai? Você já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, mas já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você está morto. Você está aqui conversando comigo, mas espiritualmente, você que ainda não aceitou essa graça, você está morto espiritualmente. A vida está no Senhor Jesus. Mas se você hoje ouvir a voz do Senhor Jesus e aceitá-lo, você passou da morte para a vida. O João capítulo 2, versículo 25, resume a promessa que ele nos fez. A promessa que ele nos fez é a vida eterna. Vencer a morte. Tudo demais é secundário. Tudo cai para segundo plano. Quando ele vence a morte e nos dá a vida eterna, ele nos dá o que tem de melhor. E é a vida eterna ao lado de Deus. É a vida eterna na glória do Pai. O que mais tem valor além disso? Então a promessa está resumida aqui. É a vida eterna. E esse é o grande testemunho. Aquilo que nós temos que mostrar, apresentar como testemunhas do Senhor. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. A vida veio por meio do seu Filho, o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou. Ele mostrou que a vida está nele. E esse é o nosso testemunho. Eu estou aqui dando esse testemunho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem aceita o Filho, o Senhor Jesus, tem a vida. E fora do Senhor Jesus, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É muito lógico isso. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Para você não esquecer que você tem a vida eterna. Que você está no Senhor Jesus, você está na vida. Você sai da morte para a vida. Isso vem desde os primórdios, porque o salário do pecado, a consequência, aquilo que você recebe pelo pecado, pela desobediência, é a morte. Todos nós estávamos mortos dos nossos pecados, delitos e erros. Mas o Senhor nos chama para o arrependimento. Venha, se arrependa.
E o que ele nos promete? Pelo dom gratuito de Deus, de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele quer que você tenha vida, que você tenha vida eterna. E quanto custa isso? Nada, é de graça. Ele pagou o preço por você. Você tinha que estar morto lá naquela cruz sofrendo. Ele morre por você. E pede para que você o quê? Que você o aceite. Que você confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que ele te proporcione a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem maior amor do que esse? Não há. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, enviou o seu puro Filho, o Cordeiro, sem defeito, para que fosse feito o sacrifício único, o sacrifício pleno, o sacrifício necessário no seu lugar. Ele morre por você. Ele paga a sua dívida, mas você tem que aceitar. Livre-arbítrio, eu posso não aceitar, não quero não. Quero continuar onde eu estou. Mas se você aceitar, ele te traz a vida eterna. Ele te proporciona a vida eterna de graça. De graça. E assim nós damos graças a Deus, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Olha que ato misericordioso de entregar o próprio Filho para morrer por nós. Quem aqui faria isso? Quem daria o próprio Filho para ser entregue para salvar vários pecadores, perversos e tudo mais, para possibilitar que eles tivessem acesso à vida eterna? Eu, ser humano, jamais deixaria meu filho passar por um negócio desse, nunca. Quem aqui que tem um filho deixaria? Jamais. Mas Deus entregou o seu primogênito, o seu filho, para que nós pudéssemos ser regenerados para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor Jesus venceu a morte. E esse grande mistério da humanidade, que veio desde os primórdios, passando pelos judeus, por todas as religiões, tudo procurava enxergar como que poderia haver uma salvação. Esse mistério foi revelado. A profecia foi cumprida nele, no Senhor Jesus Cristo, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Agora foi revelado. O mistério acabou. Está posto para todos nós a manifestação da vida. Aquele que tornou a morte inoperante, ela deixou de ter poder e nos apresentou a vida. E por meio do Evangelho. Por isso que ele diz: vá por todo mundo e pregue esse Evangelho. Ensine que a vida está posta, a oferta está à mesa para que você partilhe dela. Mas muitos não sabem. Muitos não têm noção que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Procuram Deus de forma que não aquela que foi posta. Procuram chegar aos céus, mas não pelo caminho correto. Esse caminho é posto e apresentado, e é de graça. A salvação é plena. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O próprio Senhor Jesus disse isso. Filho de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você que está me ouvindo, crê nisso?
Então, neste momento, encerrando esse pequeno estudo que nós fizemos, eu repito aquilo que o Senhor Jesus disse. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então, se você crê nisso, se você crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, se você crê que o Senhor Jesus tem o poder de ressuscitar você no último dia, entre os mortos, se você crê que a palavra do Senhor Jesus é verdadeira, vem à frente. Está aberto aqui o convite para que você, crendo, seja batizado e partilhe desta vida eterna. Então, enquanto o nosso irmão Alessandro dirige o último cântico, eu vou ficar aqui aguardando. Se você sentiu tocado no seu coração, vem à frente. O momento é esse, o momento é aquele em que você é tocado pelo Espírito Santo, tocado pelo Senhor, para participar desta vida eterna. No nome do Senhor Jesus. Amém.